Então, isso aqui a gente estava trabalhando no bloco anterior, falando sobre essa questão do conhecer e o modo de vida de diferentes grupos, né? E conhecer e respeitar essa questão, e esse reconhecimento das mudanças e das permanências que acontecem no dia a dia da sociedade, né? Então, diante dessa... Ué, parece-me que o negócio aqui Sumiu, professor. sumiu, tenho que compartilhar novamente. Só um momento que eu vou compartilhar de novo. Descompartilhou automaticamente. Então, continuando ainda dentro desse raciocínio que vimos do bloco anterior, ainda continuamos aqui com essa questão do ler e compreender. Justamente utilizando métodos de pesquisa e de textos, de conteúdos históricos, né? Ou seja, fazer uma pesquisa que ela esteja dentro do contexto dos métodos das ciências humanas ou da história. Se quer compreender melhor a sociedade na qual a sua escola está inserida, né? Então você pode trabalhar com a história oral, pedir para os estudantes fazerem uma pesquisa, seja na rua que ele mora, né? Ali do bairro, a rua que ele mora, seja com uns 4 ou 5 vizinhos. E aí cada um faz essa pesquisa, estabelece o que ele vai perguntar a esse vizinho, mas se você quer saber mais da origem, como está formado esse bairro, de onde essa pessoa de qual estado, oriundo de qual estado, de qual unidade da federação, ou de qual cidade, pode até ser mesmo do mesmo estado, mas de uma outra cidade. Você quer saber como essa pessoa se autodenomina, se ele se autodenomina como branco, como preto, como pardo, como indígena, né? E aí, depois que esses estudantes trazem esses resultados, e aí você cada um expõe o resultado das suas entrevistas que eles fizeram. A entrevista é um método de pesquisa que é muito utilizado na história, né? E aí você tem ali um conteúdo para trabalhar. Ou, de repente, você trabalhar com os próprios estudantes dentro da sala de aula. Veja que nós aqui estamos já falando bem da parte de metodologia mesmo. Procurar para cada um deles de onde era o pai dele, de qual estado é o pai dele, ou de qual cidade, de qual estado ou cidade é a mãe dele, se ele mesmo, se ele é de origem de qual estado, ou se já nasceu, ou de qual cidade. Então, você, dentro da sala de aula, você tem essa possibilidade de trabalhar utilizando esses métodos, que é método de pesquisa, e que produz esse texto, mesmo sendo um texto oralizado, porque os pequeninos eles têm dificuldade para escrever ainda, mas ali os que já estiver no 5º, no 6º ano, eles já podem, inclusive, escrever mesmo, né? E apresentar. Aí sim você tem um conteúdo histórico para trabalhar a questão das relações, as relações sociais, do multiculturalismo, das diferenças em relação a etnias. Isso é muito bacana. Então, isso produz um conteúdo histórico, não? Aqui nós temos agora alguns conceitos que são fundamentais para se ensinar e aprender história. Um desses conceitos é sobre a questão do fato histórico, não? O que é um fato histórico? Como nós vamos compreender? Um fato histórico é só uma grande guerra? Um fato histórico é uma eleição presidencial? O que nós vamos eleger como um fato histórico? O certo é que nós temos que aprender
conhecer esses conceitos que são fundamentais para se ensinar e para se aprender história. Um outro conceito, e eu estou usando aqui o termo conceito mesmo, né? Essa noção de tempo histórico. O que é um tempo histórico, né? Porque a gente fala tempo, né? Aí a gente diz assim, a moça do tempo, é porque ela vai dar a previsão do tempo de hoje, vai chover, não vai chover, vai ter sol, não vai ter sol, vai estar nublado, o céu vai estar limpo, vai ter ventos fortes, né? Então, é a moça do tempo, que vai fazer uma análise desse tempo presente, né? E também uma outra questão que a gente precisa compreender, um outro conceito, é o conceito de sujeito histórico, né? Então, para se aprender e ensinar história, esses três conceitos são fundamentais. E nós vamos trabalhá-los nessa nossa aula de hoje. Aqui, a princípio, vamos falar de fato histórico, né? E o que vamos considerar como sendo um fato histórico? Nós temos aí que o fato histórico são ações humanas significativas, né? Que elas são significativas. E essas ações humanas, elas podem ser ações de uma grande repercussão nacional ou mundial ou estadual, né, regional, ou pode ser de uma repercussão local, dependendo da dimensão da história que eu estou trabalhando, né? Se eu quero trabalhar com a história local, eu posso eleger aqui um fato histórico local, a história de Palmas. Então, eu quero saber sobre, estudar um pouco mais sobre a questão do poder político em Palmas. E aí, dentro desse poder político, ele é muito amplo, mas eu quero reduzir para trabalhar numa aula. Então, eu vou falar de uma eleição de um prefeito de Palmas, né? Então, eu elegi ali um fato histórico, e nesse fato histórico está presente, ou estão presentes, as ações humanas, estão presentes as ações do eleito e estão presentes as ações dos eleitores que elegeram determinada pessoa para ser prefeito, para serem vereadores, né? Então, isto são fatos históricos que nós podemos considerar significativos. Eu estou falando, porque esse termo significativo, às vezes, pode ficar na nossa cabeça, mas para ser significativo tem que ter uma repercussão mundial, ou uma repercussão nacional, ou uma repercussão em todo o Estado. Não, pode ser algo local também, mas tem mas é significativo para essa história local, essa ação significativa para a sociedade local, né? Uma outra questão de fato histórico também, eles são marcados por acontecimentos de caráter individual e de caráter coletivo. Então, os fatos históricos, eles têm também, eles são marcados por essas características. Pode ser um acontecimento mundial, pode ser um acontecimento nacional, pode ser um acontecimento estadual, pode ser um acontecimento local, pode ser um acontecimento individual. Digamos que o Papa Bento XVI foi eleito Papa, né? É um acontecimento de caráter individual e de uma repercussão coletiva, porque ele é representante de toda uma comunidade e de todo um segmento religioso cristão, que é o catolicismo. Então, ao mesmo tempo, ele tem um caráter individual, porque foi um fato histórico, o Bento XVI ser eleito a Papa, e, ao mesmo tempo, é um acontecimento coletivo, porque vai, eu não vou dizer interferir, mas vai repercutir na vida de uma coletividade a contexto mundial, dos católicos, do cristianismo e dos católicos, né? Então, são marcados por acontecimentos de caráter individual ou coletivo, né?
Outra questão do fato histórico é que ele produz impacto positivo ou negativo. Não significa dizer que o fato histórico ele só produz algo positivo. Não, ele produz algo negativo. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial são fatos históricos que tiveram impactos assim terríveis. Mas esses impactos nós não podemos considerar que foram impactos positivos, porque quantas milhares de vidas foram sucumbidas nesses confrontos, né? E não deixa, mesmo por essa questão, não deixa de ser um fato histórico que produziu impactos assim a nível mundial. É tanto que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então são os impactos, né? Uma eleição de um presidente, vou pegar aqui o Fernando Collor de Mello, né? Teve um impacto muito grande, porque foi um momento em que se saía de um regime militar, né? E aí estávamos ali vivenciando um fato histórico de uma eleição de presidente eleito pelo voto direto. Este impacto foi positivo, a eleição pelo voto direto, né? No entanto, as ações do presidente já não foram positivas, né? Que foi o impeachment do presidente, também é um fato histórico, que repercute tanto positivamente quanto negativamente. Repercute positivamente em relação ao poder do Congresso Nacional para cassar o mandato de um presidente dentro de uma estrutura de poder onde se vive a democracia. E repercute negativamente pelas ações que o presidente fez, que o levou, inclusive, a sofrer o impeachment, né? Então, veja que eles produzem impactos positivos ou negativos, os fatos históricos. Uma outra questão dos fatos históricos é que eles podem ser do presente e podem ser também fatos do passado. Nós falamos aqui da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foram fatos históricos que já estão no passado, principalmente a Primeira Guerra Mundial. Mas ainda nós vivenciamos consequências dessas guerras até hoje. No caso da Segunda Guerra Mundial, nós até hoje vivemos e vivenciamos consequência. A bomba atômica que foi jogada na cidade de Hiroshima, né, e Nagasaki, até hoje tem os efeitos lá. Eliminou praticamente a população daquelas duas regiões e ainda continuam sendo regiões desertas, onde para se fazer. Hoje já estão abrindo como ponto turístico, mas com todo um controle. A pessoa, para ir lá, tem que estar vestida adequadamente, tem os equipamentos bem adequados para não sofrer o processo de radiação, né? Então, é algo do passado, mas que ainda os efeitos ainda estão presentes, né? Aqui no nosso dia a dia. Uma outra questão do fato histórico, ações humanas significativas, isso aqui nós já falamos, né? Já falamos isso aqui também, eu fiz foi voltar, né? Veja aqui, o 11 de setembro, né? O 11 de setembro é um fato histórico, e é um fato histórico que mudou a forma de se ver a segurança do mundo. Porque enquanto lá na Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e outros conflitos, se utilizava ali a bomba, né? Se utilizava as armas de fogo, né? Aqui tem uma mudança porque as pessoas estão usando meios de transporte, utilizando aviões cheios de passageiros para cometer um suicídio, né? E, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo, olha, existe aqui um segmento, né, radical que vamos desbaratinar essa prepotência dessa grande potência mundial que é os Estados Unidos. E aí, veja, os símbolos da cidade foram atingidos e se transformaram em escombros, né? Então, veja, esse foi um fato histórico que o mundo não foi mais o mesmo depois do ataque do 11 de setembro
às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Houve uma mudança em relação à segurança nacional, em relação aos cuidados com o processo de imigração, os cuidados, inclusive, com estrangeiros de determinadas regiões que estão em determinados países. Então, passaram a ser monitorados mais de perto, né? Outra questão aqui sobre o fato histórico, né, que nós temos, aqui a questão dessa queda aqui. Vocês lembram? Vocês devem não lembrar, porque isso aqui foi lá na guerra do Iraque, né? Ali quando, em 91, e aí a estátua do Saddam Hussein, que estava posta como sendo uma referência de poder inabalável, que as pessoas passavam ali e via, aqui está o nosso governante, né? E aí, de repente, com a guerra que aconteceu ali, a Guerra do Golfo, mais especificamente a Guerra do Iraque, caça-se o Saddam Hussein, né? O Saddam Hussein foge, toma-se o poder, e, de repente, este momento aqui torna-se um momento histórico, quando esta estátua do Saddam Hussein está sendo derrubada. Isso significa que o poder daquele governante prepotente, né, ele agora caiu. Não existe mais essa figura do Todo-Poderoso. E nem existe mais esse símbolo de poder aí personificado numa estátua. Então, é um fato histórico, né? Ainda falando dos fatos históricos, e a gente está repetindo aqui sempre as ações humanas, marcada, tal, isso para ficar bem gravado, ou que seja positivo ou negativo, do presente ou do passado, esse momento aqui em que o Saddam Hussein foi julgado, né? Também, esse momento é um momento histórico, quando ele aparece aí, aquele homem que era todo poderoso, que deixava viver quem queria e mandava matar quem queria, né? E se tornava, assim, um tirano, e vivendo deste poder absoluto, mas dentro de uma linha que nós conhecemos hoje, que é uma ditadura, né? Então, agora esse homem está diante de um tribunal para receber a sua sentença de vida ou morte. Por sinal, foi condenado à morte, né? Observe aqui, dentro dessas ações humanas significativas, aqui o presidente do Irã também, que quando foi eleito, veio a questão de presidente, a eleição de presidente no Irã, que aí vem, o presidente, mas também tem a figura do Ayatollah, que é quem determina. O presidente ele trabalha aqui nos meandros, mais determinadas decisões, o líder supremo, né, que é chamado de líder supremo, o Ayatollah, é quem decide se as pessoas vivem, se as pessoas morrem, quem vai ser fuzilado, quem vai viver, se os programas... E aqui tem uma questão muito interessante, que é o enriquecimento de urânio, né, que são utilizados nas armas químicas. Muito embora tenha assinado o acordo, mas esse presidente, inclusive, bateu de frente com os Estados Unidos também, no sentido de continuar enriquecendo o urânio. Então, essa eleição desse presidente também é um fato histórico, né? E aí, tempo histórico? O que nós vamos compreender sobre tempo histórico? O tempo é institucionalizado. Ele é o tempo histórico. Uma outra característica do tempo histórico é que tem um acontecimento datado, né? Ou seja, existem as datas que aconteceram determinados fatos históricos, né? Temos ainda as várias temporalidades, né? Por exemplo, no meu tempo de vida, eu tenho vários tempos aqui, no meu tempo de vida. Eu tenho o tempo do meu nascimento, eu tenho o tempo da minha infância, o tempo da minha adolescência, o tempo da minha juventude, o tempo da minha vida adulta,
o tempo da minha velhice. Então, veja que há várias temporalidades que nós temos que estar atento para compreender. Aqui veja que nós estamos compreendendo os conceitos de tempo histórico. Então, nós temos que ter toda essa visão, né? Uma outra questão, um ritmo de mudança entre resistência e permanência, que também temos. Esse ritmo de mudança acontece mais no tempo social, que ocorre essas mudanças, mas também há permanências, né? Na legislação, nós tivemos várias mudanças que ocorreram, mas também temos várias permanências. Nós trabalhamos no outro componente curricular e falamos acerca de uma coisa, e aqui falando eu lembrei de mudanças e permanência. Ao mesmo tempo que as pessoas agora têm mais liberdade de expressão, liberdade de manifestação, mas ainda temos permanências. Podemos fazer tudo isso, mas sem ferir o pudor. Não podemos, nas nossas manifestações, sairmos pelado pelas ruas da cidade, porque é atentado ao pudor. Então, é uma permanência, ainda permanecem essas questões que estão ligadas ao bom senso e à moral coletiva, né? Muito embora há aí algumas manifestações em que algumas figuras degeneradas, né? Desculpe o termo, mas eu não posso falar de outra forma, algumas figuras degeneradas, elas aparecem, inclusive, com algumas ações que ferem totalmente o significado do que é ser humano dentro de um processo de humanização, de respeito ao outro, né? Vocês devem ter visto, inclusive, algumas manifestações onde as pessoas iam pelado, onde agrediram principalmente a fé dos cristãos, quando aparecia lá algumas pessoas que não é pela condição sexual, mas aparecendo lá como sendo um Cristo, ou outros que fizeram uso do símbolo sagrado da cruz, que isso rodou aí nos vídeos de WhatsApp, nas redes sociais, utilizando o símbolo da cruz, colocando nas partes íntimas, né? Então, isso é que eu falo que é degeneração, né? Então, eu estou falando de mudança de tempo, e é tanto que houve o repúdio da sociedade, em geral, a essas práticas, né? E o sujeito histórico? O que vamos compreender como sujeito histórico? Como sujeito histórico, nós falamos que é o agente da ação social localizada em um contexto histórico. Portanto, nós somos os sujeitos históricos, porque nós que produzimos a história. As nossas ações que vai trazer essa interferência direta na sociedade e dentro de um determinado contexto histórico. Eu falava de eleições há pouco. O meu ato, a minha ação de ir a uma urna e votar, eu sou um agente, estou praticando uma ação social localizada dentro de um contexto histórico, que é uma eleição de um representante político, né? Tem aí as várias temporalidades também para esse sujeito histórico, ela entra também nas várias temporalidades, porque nós podemos ter sujeitos históricos que marcaram determinados momentos do passado, mas temos do presente, e as nossas ações aqui também vão, depois, lá os nossos bisnetos estarão estudando as nossas ações como sendo sujeitos históricos do passado, né? Ainda como sujeito histórico, tem aqui que é o agente da ação social localizado na história, dessas várias temporalidades. Por exemplo, a figura de um imperador. Ele é um sujeito histórico e as suas ações estão ligadas a essas questões da temporalidade, estão localizadas em um contexto de tempo, em um contexto de local, né? Ainda como sujeito histórico,
nós podemos ver que nós temos, se vamos ali a história de Dona Leopoldina, né? Temos ali um fato histórico, mas que foi praticado por um sujeito histórico que assinou a Lei Áurea para a chamada libertação dos escravos, né? Mesmo que haja as controvérsias diante de todo o contexto histórico do momento, mas ela não deixa de ser um sujeito histórico, né? Falar em sujeito histórico, agora já estão trabalhando no sentido, tem até uma colega minha de trabalho, de um outro serviço, que está querendo cunhar agora um conceito de sujeita histórica, né? Para se referir à mulher, né? Porque até então nós só temos o termo sujeito histórico. Então, ela está fazendo o doutorado aqui na UFT e está trabalhando essa questão de estar trabalhando com as mulheres e cunhando esse termo, não é nem conceito, é o termo de sujeita histórica, né? Só um parênteses que eu abri aqui para a gente, porque vocês podem ver isso aí depois como sujeita, e aí o professor falou só de sujeito. Então, uma outra questão aqui, nós temos aqui a dona Leopoldina, mas aparecem outras questões. Os sujeitos históricos aqui aparece do período da escravidão, ou ali mais especificamente, quando já há a libertação dos escravos, e que os negros não eram escravos e tinham que trabalhar agora para a sua sobrevivência, e então eles iam vender os produtos nas ruas, né? Daí nós temos até hoje essa prática das pessoas saem vendendo na rua, saem vendendo salgadinho, saem vendendo o açaí, saem vendendo o suco, né? Saem vendendo a banana, a fruta, né? Então, esses sujeitos aqui são sujeitos históricos. E a própria, eles saíam vendendo os bolos, né? Então, a própria condição remete a um tempo histórico em que esses sujeitos históricos também estavam fazendo a sua marca, deixando a sua marca na história, né? Ainda falando sobre o sujeito histórico, né? Nós temos aqui, nós vimos aqui os negros, mas temos também aqui as nossas crianças, que já estão em frente à tela de um computador, já estão estudando ou jogando diante da tela de um computador, produzindo aí efeitos na compreensão de determinados artefatos tecnológicos, né? E esses artefatos tecnológicos estão dando a eles a oportunidade de ressignificar alguns conhecimentos que eles tinham para desenvolver a sua capacidade mental e também as suas habilidades de compreender o trabalho e a função dos itens tecnológicos aplicado, inclusive, à educação, né? Então, quando a gente estuda tudo isso e discute todas essas questões, a gente observa que, aí voltamos lá ao tema da nossa aula, a história no ensino fundamental, a gente verifica que o ensino, o ensinar e o aprender história depende dos conhecimentos do professor e das metodologias adotadas para se trabalhar com os alunos, né? Então, em relação a isso, para ensinar e para aprender a história, vai depender muito dos conhecimentos que o professor tem. Por isso que aqui nós passamos, no curso de pedagogia, e vamos trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental, a gente passa e tem todas esses componentes curricular de fundamentos e metodologia da língua portuguesa, fundamentos e metodologia da matemática, fundamentos e metodologia da história, fundamentos e metodologia da geografia, para trazer ao acadêmico essa possibilidade de compreender o fundamento. Os fundamentos estão ligados a quê? Mas as concepções, as ideologias, a forma de como se escrever, a forma de como fazer
as pesquisas dentro desta área de conhecimento específica, né? E aí, a partir daí, nós temos condição de, uma vez compreendendo essas concepções, agora facilita para pegarmos um texto histórico e fazermos a leitura lá e dizer, opa, esse texto aqui está muito dentro de uma visão positivista, né? Está aqui elegendo só os grandes fatos, os documentos oficiais para a produção e a sociedade onde estava nesse momento, né? Então, vocês já têm essa compreensão de pegar um texto e saber, ou então pegar, opa, aqui está muito em cima do econômico, está falando muito do econômico, está falando muito da sociedade de classe. Então, esse texto está muito em uma visão marxista, né? Mas aí você pode pegar um outro texto que valoriza todo o documento, que valoriza a identidade, eu estou falando a identidade como documento mesmo, valoriza a certidão de nascimento, e então esse já é um produto histórico que está ligado à história nova, né? Então já facilita mais. Então veja que dentro desse processo, o ensinar e o aprender a história vai depender muito dos conhecimentos do professor e das metodologias que ele vai adotar para trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, você pode utilizar, trabalhar a história nos anos iniciais, é bacana porque tem uma gama muito grande, nós vamos trabalhar isso nas outras aulas, né? Também, trazendo outras possibilidades dos documentos pessoais, documento da família, que aí você pode trabalhar isso, a história da família de cada um, né? Você pode passar uma atividade para eles construir, fazer uma pesquisa com os pais dele, de onde era o avô, de onde era o bisavô, de onde eram os paternos, os maternos, né? Justamente para depois compreender, dizer, lá na sua família, você tem uma diversidade muito grande de pessoas que são de diferentes etnias e de diferentes localidades, né? Então, isso vai trazer mais clareza para a criança compreender a história. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que nesta aula a gente tenha construído aí os elementos principais para a compreensão, aí já trabalhando um pouco com a parte metodológica do ensino de história, sem abrir mão dos fundamentos, que é essa parte conceitual do fato histórico, do tempo histórico, do sujeito histórico, que a gente precisa saber. Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, e chegamos ao final também, porque já está aqui só menos de 30 segundos. Eu agradeço a vocês e desejo assim, bom descanso a todos vocês. Eu vou tentar subir os vídeos para colocar lá na aula para vocês, Obrigada, tá bom? boa noite. Boa noite, tudo de bom e bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Boa noite para os colegas. Tá, até amanhã. Boa noite, tchau, tchau.